Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este segundo domingo do tempo comum. Terminamos o tempo de Natal, agora já entramos no tempo comum. E nesse primeiro domingo temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São João, capítulo 1, dos versículos 29 a 34. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Amados e amadas de Deus, temos um texto tirado do capítulo 1 do Evangelho de São João, o testemunho de João Batista. João Batista que dá testemunho de Jesus Cristo. O Evangelho inicia dizendo: João viu Jesus aproximar-se dele e disse. Quer dizer, Jesus se aproxima de João Batista e João Batista agora testemunha quem é Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A imagem do Cordeiro, mas do Cordeiro que tira o pecado do mundo. O pecado é o fechamento do ser humano para com Deus. É o ser humano que se fecha em si mesmo, se fecha ao amor de Deus. Este é o pecado. E Jesus é aquele que veio para quê? Para tirar o fechamento do ser humano para Deus. Jesus abriu verdadeiramente o mistério do ser humano para o mistério eterno do amor de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é bonito, amados e amadas de Deus, que em cada celebração eucarística nós repetimos. O celebrante, quando apresenta o corpo do Senhor, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus que continua a tirar o nosso fechamento, que continua a nos assistir, que continua verdadeiramente a fazer com que vivamos abertos a Deus, abertos ao mistério eterno do amor de Deus. E continua o testemunho de João. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente porque existia antes de mim. Jesus veio depois de João Batista, mas ele existia antes de João Batista. Por isso o prólogo do Evangelho de São João se inicia: no princípio era o Verbo estava voltado para Deus e o Verbo era Deus. Porque aquele, amados e amadas de Deus, que veio depois de João Batista, existia antes dele, porque existia eternamente com o Pai e o Espírito Santo, na Trindade eterna. Ele é o Filho que entrou na nossa história, o Filho que se tornou verdadeiramente um de nós. Por isso existia antes de João Batista, porque é o Filho eterno que existia eternamente com o Pai, e por isso o versículo 14 do prólogo vai dizer: e o Verbo, esse Logos que existia eternamente com o Pai, se fez carne e habitou entre nós. Continua o testemunho de João Batista: também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. João tem consciência, se ele veio, é porque o Messias deveria vir. João tem consciência clara de qual é o seu papel. Ele é aquele que deve testemunhar o Messias. Eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. Quer dizer, a missão de João é a missão de precursor do Messias, de precursor de Jesus. A sua missão de batizador, de batizar com água, é para que o Messias
fosse manifestado a Israel. Continuou o evangelho e João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como pomba do céu e permanecer sobre ele. Amados e amadas de Deus, os evangelhos sinóticos narram o batismo de Jesus. E no batismo de Jesus, o Espírito desce sobre Jesus. Quer dizer, Jesus é ungido com o Espírito Santo. E aqui no evangelho de São João, João testemunha: eu vi o Espírito descer como pomba do céu e permanecer sobre ele. Quer dizer, Jesus que foi ungido com o Espírito Santo. Não é que se cumpra a profecia de Isaías. Segundo o profeta Isaías, o Messias deveria ser aquele que receberia o Espírito. Jesus foi aquele que foi ungido com o Espírito, e ungido com o Espírito desenvolveu todo o seu ministério na força do Espírito. E ressuscitado, doou o Espírito para os seus e continua ainda hoje a doar o Espírito para os seus através dos sacramentos, através principalmente do sacramento da Crisma, que é o sacramento do Espírito Santo. E continuou o evangelho, João continua dizendo: também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Quer dizer, não é aquele que enviou João Batista para batizar com água, também disse para ele que aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo, Jesus. Jesus, amados e amadas de Deus, João batizava com água. O batismo de João Batista era um rito penitencial. As pessoas, para manifestarem a sua conversão, iam a João Batista e se deixavam batizar com água. Era o batismo para conversão, quer dizer, o batismo de João era um sinal de conversão para pecadores. E Jesus, ele não batiza com água, ele batiza com o Espírito Santo, quer dizer, ele é aquele que recebeu o Espírito, desenvolveu todo o seu ministério na força do Espírito e, ressuscitado, ele se tornou doador do Espírito. Se tornou doador do Espírito. É o batismo cristão. Nós batizamos com água, mas o batismo, ele nos insere no mistério de Cristo, ele nos dá o Espírito. É o batismo cristão. Jesus é aquele que recebeu o Espírito, Jesus é aquele que, agora ressuscitado, doa o Espírito também para os seus, para a sua igreja, para todos nós. E João testemunha dizendo: este é o Filho de Deus. Quer dizer, Jesus é o Filho eterno, aquele que estava com Deus, eternamente com Deus, e que no tempo se fez carne, entrou na nossa história, viveu como nós, foi igual a nós em tudo menos o pecado, anunciou o reino de Deus, morreu, ressuscitou. Amados e amadas de Deus, que o testemunho de João Batista nos ajude a entrarmos no mistério de Cristo, a percebermos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados, que tira principalmente o nosso pecado, quer dizer, que é o fechamento a Deus, o fechamento ao mistério eterno do amor de Deus. Que o testemunho de João Batista nos ajude verdadeiramente a perceber: Jesus foi ungido com o Espírito, ele desenvolveu seu ministério na força do Espírito, ressuscitado, ele se tornou doador do Espírito. Que o testemunho de João Batista nos ajude a percebermos que Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Salvador. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético, com o Cardeal Arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa.